O Folha News, nesse momento, recebe em seu estúdio Daniel Polo, responsável, ou um dos responsáveis, pelo CFC de Lagoa Vermelha, Centro Formadores de Condutores. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, ouvintes aqui do podcast da Folha Folha News? News? Qual é o papel do CFC, Daniel, na formação dos condutores conscientes em Lagoa Vermelha? O papel do CFC estabelecido por lei o principal é a formação do condutor. É preparar esse condutor para o nosso trânsito, para ele poder dirigir vamos dizer assim, com o mínimo de segurança, com o mínimo de responsabilidade. Esse é o primeiro papel, o principal papel. Logicamente, o formato do Rio Grande do Sul não abrange só isso. Nos outros estados, até, os CFCs é mais restrito mesmo só essa parte. Nós aqui no Rio Grande do Sul, até que foi o primeiro estado que aderiu ao novo Código de Trânsito 97, o CFC abrange tudo, abrange a parte de renovação, abrange parte de transferência de prontuários, quase todo o serviço de trânsito referentes à carteira de motorista é abrangido por todo o CFC. Até nesse ponto é uma coisa interessante que o pessoal tem essa para diferenciar. Às vezes o pessoal diz, mas a carteira no outro CFC do outro estado, ela custa tantos reais. Como é que aqui é mais caro? É que nos outros estados, perguntar essa carteira motorista, ela abrange somente as aulas práticas e teóricas. Não tem as taxas de exame médico, não tem as taxas de exame psicológico e não tem as taxas do estado para fazer o que o estado cobra para a impressão da carteira. Por exemplo, nos outros estados, os exames são feitos em clínicas, tanto médico como psicológico. Então, quando é olhado o preço da carteira, não está nesse valor. Ao contrário daqui, que é tudo feito, tudo concentrado no CFC. Então, essa é a diferença do Rio Grande do Sul para os outros estados. Nos outros estados, os CFCs eles somente cuidam da parte das aulas propriamente ditas, da formação, que é o nosso objetivo principal, mas nós aqui no Rio Grande do Sul abrange todo esse serviço de trânsito referente à carteira de motoristas, assim como o CRVA é a parte de veículos e o CRDs a parte dos guinchos. Daniel, para quem for fazer a carteira pela primeira vez, o custo hoje em Lagoa Vermelha é o mesmo que em Passo Fundo? É o mesmo em qualquer local do Rio Grande do Sul. Não pode ser cobrado mais nem a menos em qualquer lugar do estado. A única diferença que a gente tem, existe é o material didático, que varia entre torno de 10 a 20 reais por CFC, mas é uma diferença, vamos dizer assim, que um valor que no máximo, a diferença vai dar 10 reais. O restante é todo tabelado, o valor de aula, valor de prova, valor de locação do veículo para prova, valor de exames, no Rio Grande do Sul inteiro é o mesmo valor. Não existe, quem disser que tem, o lugar faz mais barato ou faz mais caro, não existe, é o mesmo valor, é tabelado. É uma tabela do estado, inclusive está no próprio site do DT, quem quiser conferir os valores, é só ir lá no site do DT que tem discriminado valor por valor. Daniel, em média, no CFC de Lagoa Vermelha, vamos dizer assim, mês, quantas pessoas passam por lá? Para, vamos dizer assim, fazer a carteira de motorista ou renovar? Não, em relação a primeira habilitação, varia muito. Tem meses que 30 pessoas, vamos dizer assim, a primeira habilitação varia entre 30 a 60 pessoas Por mês? por mês, assim, primeira habilitação. Mas isso, vamos dizer assim, já foi bem mais, teve bem mais movimento. Hoje está em torno vamos dizer assim, em torno de umas 30 pessoas mais ou menos por mês em relação de primeira habilitação. Isso já dentro do mês inteiro, mas é mais ou menos isso aí. Não é quando meses que daí dá bastante movimento, às vezes pode chegar no máximo umas duas turmas, vamos dizer duas turmas de 30 por mês, mas é muito difícil. A média é umas 30 pessoas por mês de primeira habilitação. O CFC em Lagoa Vermelha já tem uma história liderada por a sua família. O perfil, vamos dizer assim, de antigamente do condutor e hoje mudou muito? Bastante, bastante, mudou bastante. Antigamente, principalmente os rapazes, quando faziam 18 anos, não vinham hora de chegar a 18 anos e para fazer a habilitação e 90% já chegava sabendo dirigir. Hoje mudou, hoje tô para te dizer que a maioria não sabe dirigir mesmo. E também tem isso, até uma da motivação que diminuiu também o número de pessoas
em relação à habilitação, é que muitas pessoas hoje não, os jovens hoje não têm mais aquela vontade. Tem muitos que vão lá porque às vezes um pai, uma mãe que querem que faça, porque se for eles na verdade não tem aquela, vão lá às vezes parece com 21, 22 anos meio que forçado pelo. E isso isso que a Lagoa é uma cidade pequena que ainda o pessoal usa bastante o veículo. Em cidades maiores é menos ainda, porque daí em questão de cidade maior, a questão do tráfego, a questão do Uber, a questão então é menos ainda. Então mudou bastante. Hoje não se vê esse interesse em tirar a primeira habilitação como existia na época lá quando começou o CFC em 97. Então em questão de uns 15 anos, 20, 15 anos para cá mudou bastante o perfil. Hoje tem bastante jovens que não querem saber, não querem tirar carteira motorista, não acham interessante tirar carteira motorista. Daniel, uma vez era comum o homem dirigir o Sim. carro. Hoje a gente sabe que as mulheres fazem parte do trânsito. O número hoje ainda é superior dos homens ou as mulheres já igualaram? Em Hum, média, obviamente. Hoje dá para te dizer que igualaram. Hoje não dá para você dizer que tem mais homens e mais mulheres fazendo. Hoje não. Hoje vamos dizer assim, é 50% meio a meio. O exame toxicológico, Sim, que hoje é feito, sim. na tua avaliação, contribuiu muito no trânsito? Olha, a ideia, a ideia é boa. Só que eu acho que a execução é um pouco, como sempre, a execução é um pouco errada. Eu acho que surtiria muito mais efeito se esse exame fosse feito como é feita a questão do estilômetro, do bafômetro, que a pessoa fosse abordada na hora, tá dirigindo e fosse feito esse exame. Não apenas que essa pessoa faça esse exame seja lançado no prontuário como é hoje. Ah, ajuda, porque agora, inclusive o prazo, quando começou, era de só a cada renovação. Agora baixou para 2 anos e meio. Mas é só para quem tem categoria C, D e E, o exame toxicológico. Pessoas com a categoria A e B não precisa fazer. É só para quem tem essas categorias, C, D e E. Então, daí, e baixou para 2 anos, de 2 anos e meio, 2 anos e meio. Então, outra coisa que não existia até o ano passado é a multa automática. Antes de vencer, se você não fosse abordado, não acontecia nada. Agora, no momento que venceu, passou 30 dias do vencimento, é gerada uma multa de R$ 1.400. Até aproveito para ressaltar que tem muita gente aparecendo com essa multa. E eu me lembro que há anos atrás eu tive tanto na CACI como tive na Lagoa FM informando que mais cedo ou mais tarde essa multa ia entrar em vigor. Demorou, teve a história do Covid, eles foram prorrogando, depois teve enchentes no Rio Grande do Sul, mas a partir de setembro do ano passado começou a valer no estado e tem bastante gente que está sendo multada, é uma multa pesada, é 7 pontos na carteira de motorista, se não fizer esse exame, e se for pego, a pessoa foi multada dessa automática, não fizer o exame e for pego dirigindo novamente um veículo desses da categoria com ele vencido, dobra o valor da multa e suspende a carteira. Vai ter que fazer reciclagem. Então é muito importante para quem tem categorias essas C, D e E, que veja seu exame, qualquer coisa nos procure, nos ligue, nos chame. No, é o 3358-3170, pode mandar o WhatsApp, pode ir lá, ou na própria carteira digital, quem tem, conferir esse exame toxicológico, porque é multa mesmo e é uma multa pesada e é 7 pontos da carteira. Daniel, pela tua experiência Hum. hoje, qual é o principal ou principais desafios do aluno que vai fazer a sua primeira carteira, enfim, fazer o curso? Para mim, Mudou muito em relação também a tempos mudou, passados? mudou. Primeiro que é a principal questão, é assim, ó, primeiro que, como eu digo, as pessoas antigamente já tinham esse interesse, entendeu? Era um interesse normal do guri, principalmente, ter carteira motorista. Então ele já chegava com 18 anos com aquela vontade de fazer a carteira. E existe ainda, tem ainda, mas eu vou te dizer que cada vez, hoje já não é mais nem a maioria, uma vez é a maioria, hoje já não é mais. E cada vez a gente nota que está diminuindo isso. Outra coisa é uma questão acho que é um problema da juventude de agora. O pessoal tem dificuldade vamos dizer assim, de receber crítica, de receber. Então, hoje em dia nós estamos num mundo de qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é bullying, qualquer coisa. Então, as pessoas estão, vamos dizer assim, estão muito sensíveis. Então, sensível demais, pelo que eu documento antigamente. Então, às vezes, de qualquer coisa, as pessoas têm uma dificuldade de. Parece que ninguém. Que não, eu não posso ser cobrado, eu não posso falhar. É normal eu ir lá, fiz uma prova e reprovei. Quem nunca reprovou numa prova
do colégio. Todo mundo alguma hora foi mal uma vez, não tem problema nenhum. Não é o fim do mundo eu reprovar. E daí as pessoas entram numa crise, né, a questão da ansiedade também. Tem pessoas que dirigem bem, fazem aula, vão bem, chega na hora da prova, começam a tremer, não sentem a perna, dá uma tremedeira, só para a questão de ser avaliado, e ali já atrapalha. Como também tem o caso das pessoas que têm o instrutor, nós vemos que a pessoa não tem condições de fazer, e essa pessoa quer fazer, ela quer fazer, e no momento que ela cumpriu a carga horária obrigatória, não existe obrigatoriedade mais nenhuma de aula mais para fazer, então daí essa pessoa vai fazer prova, essa pessoa não tem condições. Então são os dois fatos. Aquela pessoa que é muito nervosa, que tem esse problema que é nervosismo, né, o problema da cobrança, da aceitação, e a pessoa aquela que não tem mesmo condições, tem dificuldade, e essa pessoa a pessoa essa não se toca, não aceita que tem essa dificuldade, e só vai saber depois que ela rodar uma, duas, três vezes, daí que ela vai ver que mesmo ela tem essa dificuldade. Aí uma outra crítica que eu tenho, às vezes, ao sistema como é hoje, o sistema hoje cobra 20 aulas normais. É 20 aulas obrigatórias, a partir de 20 aulas não cobra mais nada. No meu caso, eu sempre digo que seria uma coisa muito mais justa, não precisava ser essas 20, podia voltar para as 15 aulas como era antigamente, mas existir daí a obrigatoriedade de aulas a mais para quem reprova. Deve ficar aí uma coisa justa. Eu fiz lá 15 aulas, tô bem, fiz a prova, passei, é justo eu fazer as 15. Ah, não, eu fiz as minhas 15, não tô bem, quis fazer a prova, fui lá, reprovei, bom, só vai fazer de novo se você fizer mais 5 aulas. Daí ficaria mais a pessoa faria aula quem está precisando mesmo fazer aulas. Então, isso é uma coisa que eu acho que deveria ser alterado, mas nunca foi. Desde 97 nunca mudou isso aí, e acredito que não, dificilmente vai mudar. Mas eu acho que seria uma coisa muito mais aproveitável, mais produtiva. A pessoa, quando reprovar, ser obrigada a fazer mais aulas, e a pessoa diminui o número de aulas obrigatórias para quem, no primeiro momento, e depois cobra aulas de quem reprova, né? Como se fosse um reforço. Eu fui no colégio, reprovei na matéria, o que vou ter que fazer um reforço para ir bem. Acho que seria mais produtivo. Mas, enfim, é assim que aposta a legislação e temos que seguir, Cumprir. cumprir Daniel, o que mais reprova é a prova teórica ou a prática? a prática. Por quê? A prática, por esses motivos que eu te falei. O pessoal não tem interesse. Tem pessoas que têm, são pessoas sem dificuldade e mesmo assim tentam fazer a prova sem fazer mais aulas. E aquelas pessoas que são muito nervosas, que tem a questão do nervosismo, que todo mundo fica nervoso em ser avaliado, né? Então são essas duas, os principais motivos, é a questão do nervosismo, pessoas que têm condições, a gente vê que tem muitas pessoas que têm condições de fazer uma prova bem tranquila, que vão muito bem nas aulas, chegam na prova e ficam nervosas, que travam na prova, tem pessoas que travam só por ser uma prova, e aí vai aquela história dessa mudança do perfil do jovem de antigamente, o jovem de agora. O jovem de antigamente era mais, vamos dizer assim, era mais tranquilo para isso, era mais, aceitava mais como é que eu posso te dizer, a questão do não, da questão da negação. É só você ver, no colégio antigamente todo mundo tinha apelido, ninguém morria por causa que tinha um apelido. Hoje em dia um apelido, tem gente que tem que ir para escola por causa de um apelido. Então vem toda essa mudança de perfil. Esses são os casos das pessoas que têm condições e não chegam na hora e ficam nervoso por ser avaliado. E também a pessoa que precisaria fazer muito mais aulas e ela não quer fazer. Não quer fazer aulas porque acha por causa do valor, eles não por causa do valor, porque acha que o instrutor está falando que precisa mais aula só porque quer ganhar uma aula a mais, que não é o caso. Nosso interesse é que o pessoal vá lá e passe, né? Não adianta a pessoa ficar fazendo 10 provas, é melhor que a pessoa faça mais 10 aulas e passe na primeira do que ficar fazendo 10 provas, como tem pessoas que fazem, mas enfim, esses são os dois motivos. Pessoas que não têm mesmo capacidade, que precisam de mais aulas e não fazem, e pessoas que ficam muito nervosas. Já o teórico, ela faz, vamos dizer assim, hoje em dia a avaliação é feita num computador, uma sala com 3 pessoas por vez, a pessoa sozinha, não tem de repente a pessoa não tem essa figura da pessoa avaliando, a pessoa de repente fica mais tranquila, então tem menos reprovação, a pessoa se sente mais, pelo menos é o que eu penso, a pessoa não tem a figura do examinador do lado, a pessoa que não conhece examinando. Ela está sozinha com o computador, a pessoa se sente às vezes mais tranquila. Então a reprovação é menor na teórica, sem dúvida. A questão da tecnologia
Certamente, o CFC Sim. está em constante atualização. A pergunta que eu te faço, o que mudou nos últimos tempos e já também está chegando a inteligência artificial, Daniel? Por enquanto, a parte da inteligência artificial no nosso caso ainda não. Não tem nada ainda. Mas sim, por exemplo, as provas antigamente eram feitas no papel, hoje as provas são feitas de forma eletrônica. As aulas também, que eram feitas presencialmente, hoje são aulas online. Até às vezes as pessoas pedem, mas não tem aula, não teria aula presencial. Se a gente conseguisse montar uma turma, até existiria essa modalidade, mas acontece que desde que essas aulas passou depois da pandemia, quando foi feitas essas aulas online, são aulas ao vivo, não aulas gravadas, mas são aulas online, o pessoal, 95% querem fazer aulas, preferem fazer aula em casa, porque deve assistir aula em casa, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir montar uma turma presencial. E outra coisa, até porque, de repente, o pessoal que quer fazer uma aula presencial, são pessoas que têm dificuldade com o eletrônico, mas depois vai chegar no final, ele vai ter que fazer a prova eletrônica. Ele não tem como, não existe a modalidade da prova escrita. Então, daí, essa pessoa daí, de repente, vamos fazer uma turma presencial, tá? Vamos fazer essas aulas. Daí chega na hora de fazer a prova, tem que ir para eletrônica igual. É eletrônica, então não, vamos dizer assim, não ajudaria muito. Então, a gente não temos mais público para fazer a aula presencial e também a questão da própria prova. Questão de tecnologia também. Hoje é tudo digitalizado, a pessoa chega lá, toda a documentação dela é digitalizada, por mais que ainda continue o papel, é digitalizada e mandada para o banco de dados do Estado. A foto, que antigamente a pessoa trazia uma foto colada, uma foto digitalizada tirada ali na hora. Então o processo todo o lançamento de aulas, tudo, é tudo digitalizado, tudo. Antigamente o instrutor tinha que ir lá e lançar a aula, o sistema manualmente, aula por aula, agora no momento que a aula é gravada, porque mas outra coisa, as aulas são todas gravadas, as aulas são gravadas, tirado fotos e gravadas, 100% das aulas ficam no banco de dados do Estado por 5 anos, se não me engano, ficam essas aulas, então todas as aulas são gravadas, não existe, do primeiro minuto ao último minuto da aula, toda a aula prática e toda a aula teórica é gravada, vai tudo para o banco de dados do Documentado. Estado, tudo gravado, tudo documentado, então isso aí, essa parte da digitalização, essa parte da tecnologia mudou bastante. Antigamente vamos dizer assim, por mais que o papel aumentou também, que daí disseram, não, vai começar a gente temos diminuir o papel, na verdade, não diminuiu, aumentou também. Cada vez sempre tem vários papéis, mas é tudo digitalizado e vai tudo para o banco de dados do Estado digital. Daniel, existem casos de pessoas que vão buscar fazer a sua carteira nacional de habilitação com necessidades especiais? Sim, sim, existe. E como é que o CFC... A parte teórica, para quem por exemplo, para quem é disléxico, quem tem algum problema assim, existe dois modos. Ou a pessoa pode ter a pessoa tem o seu, existe um examinador que vem aplicar a prova para o disléxico, um examinador especializado, daí, nesse caso, a gente tem que avisar com o tempo. E agora também a gente tem um sistema que tem uma das máquinas da prova teórica, que ele lê a pergunta. O problema da dislexia, por exemplo, a pessoa tem dificuldade no ler. Então, a pessoa, no momento que ela abre a pergunta, que ela passa o mouse, o computador lê para ela a pergunta, para ela responder. Então, existe no caso da pessoa com essa dificuldade intelectual, coisa assim. Também existem examinadores que vêm fazer prova para pessoa que tem problema de auditivo, com Libras. Existe também tem examinadores especializados que no caso tem que avisar o examinador. E na parte prática, para as pessoas que têm necessidades especiais, daí existem dois modos. Existem CFCs que têm carros, cidades maiores que têm carros adaptados para as necessidades das pessoas, que cada muda muito. Então a pessoa pode fazer nesses CFCs que tem, ou então a pessoa, nesse caso, a pessoa já pode ter o seu carro próprio, que nesses casos o DT autoriza o CFC de Lagoa, por exemplo, de aula no carro da pessoa. O carro, daí nesse caso, é autorizado. Já tivemos em Lagoa Vermelha vários casos de pessoas que fizeram aula no seu próprio carro. Interessante. Existe essa possibilidade. Isso aí é bem antigo, faz tempo já que tem isso aí. Desde que quase começou o CFC, tem essa possibilidade da pessoa fazer aula no seu próprio carro.
Muito bem. Daniel, na condição de um dos proprietários do CFC de Lagoa Vermelha, como tu avalia hoje o trânsito em nosso município? Face até pela aula, pela instrução que vocês passam aos condutores. Olha, o grande problema é que qual é para mim o maior problema que o problema do aluno é que o aluno quando vai no CFC ainda o brasileiro tem a ideia que a carteira de habilitação é um documento, entendeu? É um documento como é uma carteira de identidade, como é um CPF, como se ele por ele existir, ele tem esse direito de ter o documento. Não, a habilitação é uma concessão do Estado para você poder dirigir. É a Sim. mesma coisa você fazer uma faculdade. Por exemplo, diz, mas não é a mesma coisa, mas às vezes, para você ser um motorista, às vezes, de caminhão não recebe um salário maior do que uma professora? Recebe. E a professora, para se dar aula, tem que fazer o quê? Tem que ter uma faculdade. O motorista de caminhão tem que ter o quê? Sua carteira de caminhão. Um processo muito mais simples, muito mais rápido, mas as pessoas não têm ainda essa noção. Então, as pessoas vão lá pensando no quê? Vão lá pensando em passar na prova. Não vão lá pensando em aprender e levar o. Claro, isso eu não estou dizendo todo mundo, né? Se eu generalizar, estou sendo injusto. Mas é a grande maioria. Eu vou te dizer assim que a maioria, o primeiro pensamento é passar na prova. E daí depois que eu obtenho a carteira, meio que esquece o quê? Ah, não, agora eu já tenho a carteira, agora eu vou dirigir diferente. Na verdade, não deveria. Se você está lá indo para dirigir do jeito que é ensinado na aula, se você seguir aquilo que é ensinado na aula, dificilmente vai acontecer um acidente. É muito claro. É bem mais difícil, mas as pessoas daí têm essa ideia. Bom, agora eu passei, agora eu vou dirigir como eu quero. E eu dirigir como eu quero, geralmente não é exatamente como você deve ser, principalmente em relação à velocidade, a manobras. Por exemplo, aqui em Lagoa Vermelha, uma das coisas um problema crônico é o pessoal andar devagar na esquerda. É comum É isso. comum o pessoal andar devagar na esquerda. Na esquerda tem que andar. Você quer andar devagar, você pode andar bem devagar, mas vai andar na mão direita, você não pode andar devagar na esquerda. E é um problema crônico. Chega nos fins de semana, principalmente, o carro na esquerda, bem devagarinho, às vezes na semana mesmo, bem na esquerda. Isso é uma questão de educação, vai para a direita. Pode ver, duvido, dificilmente você vai ver o carro da escola andando na esquerda. Tá sempre andando na direita. Sempre andando na direita, sempre andando na direita. Por quê? Para deixar a esquerda para quem é rápido. Essa é uma questão das faixas de segurança. Às vezes que houve algum tipo de acidente com o carro da autoescola, 90% ou mais foi quando o carro da autoescola parou numa faixa de segurança e veio um outro veículo atrás e bateu atrás. Isso é 90% de algum acidente que houve da autoescola foi por o carro da autoescola parar na faixa de segurança ou parar numa esquina e vir um carro atrás E bater. e bater. E bater ainda mais agora com o celular. Tem gente que dirige olhando o celular. Então são coisas que. Então a pessoa tem que. O grande problema que eu vejo é a pessoa tem que interiorizar aquilo quando ela está fazendo aula, bom, estou vindo fazendo aula para quê? Para eu aprender o modo certo de dirigir, de conduzir, levar aquilo como se fosse não para simplesmente ela ter carteira de motorista, para ela ter aquilo como para ela levar como aprendizado. Claro que 100% ninguém vai fazer, nem nós fazemos, todo mundo falha, todo mundo erra, mas vamos dizer assim, se levar em conta a maioria do que é ensinado na aula, numa aula da escola, dificilmente os acidentes diminuiriam vamos dizer assim, 80, 90% dos acidentes não aconteceriam, tanto no período urbano como no período, quanto na parte, como na parte nas rodovias. Eu sempre uso o exemplo assim, ó. Pessoal em Gramado, o pessoal você deve ter ido lá. O pessoal não para todo mundo na faixa? Respeito. Respeita. Daí sai o cidadão de Lagoa Vermelha, em Gramado, chega na faixa, ele para. Daí em Lagoa Vermelha, o meu cidadão não para. Por que lá ele para, daqui não para? É o mesmo país, a mesma lei, o mesmo estado? Talvez não falta fiscalização. Também. Eu acho que em Lagoa Vermelha, já pelo tamanho do município, já caberia uma não digo não é uma guarda municipal, mas uma Agentes de trânsito. agência de trânsito. Já foi feito, já tem todo um projeto para pessoal aqui que foi levado para a Câmara dos Vereadores, mas na legislatura passada o pessoal como foi levado em 2025, acho, não, mentira, 25 é hoje, 2023, final de 2023, Isso. o ano pré-eleitoral, a Câmara dos Vereadores resolveu não quis assumir essa bronca, Certo. então o projeto foi meio que botado embaixo
não sei se vai. A princípio seria para voltar isso aqui. Eu acho que Lagoa cabe as agências de trânsito, caberia um estacionamento rotativo no centro. De repente não pago, mas se a pessoa ficar mais no primeiro momento não paga automaticamente, mas se a pessoa tem um tempo para ficar, e se ela ficou mais aquele tempo, daí sim se é autuada. Mas principalmente a agência de trânsito. Até porque a brigada tá. Já um pouco dessa responsabilidade da brigada, que não consegue nem fazer o serviço dela, que é deficitária já pro serviço dela, e nós estamos vendo que a criminalidade cada vez aumenta. Antigamente a gente via uma prisão por tráfico de droga uma vez por mês, hoje em dia tem todo dia. Se você olhar o jornal, todo dia a brigada está prendendo pessoas por tráfico de drogas, então daí tira um pouco da. Então já não, a brigada não consegue nem mais fazer o serviço dela mesmo, imagine atender o trânsito. Então, já caberia para mim agência de trânsito, principalmente na parte mais educativa, nessa parte aí da educação, vou ter mais uma. A cidade até está razoavelmente bem sinalizada, faltaria um que outro lugar para, por exemplo, uma lombada eletrônica, a subir ali foi botada uma lombada a descer ali em frente à antiga casa do Rodial, ali onde hoje é o. Essa lombada foi a lombada que sobrou Afonso da Pena Afonso com Pena, a com circular. circular, isso, ali foi colocar essa lombada, uma lombada que tinha a descer, que tinha sobrado lá de onde foi botado lá perto onde é a farmácia municipal hoje, foi botado a sinaleira ali. Precisaria uma subir perto da casa quase em frente da casa do Dr. Kramer, por ali, que Na pode, Afonso Pena Afonso também Pena em também. direção ao centro. Isso, porque agora com a circular está toda ela asfaltada, pode ver, já aconteceram vários acidentes ali. Acho que de repente mais uma lombada eletrônica ali, um reforço na sinalização, melhoraria, mas principalmente a parte de fiscalização que eu diria com agentes de trânsito. Melhoraria um pouquinho, porque é a mesma. E que questão, e também a pessoa, e também questão cultural, né? Se eu paro uma faixa de segurança lá em Gramado, eu paro na faixa de segurança em Itapema, por que eu não vou parar em Lagoa? Por que eu não vou? Por que em Lagoa tem que ser diferente, né? É a mesma. Então, não é porque eu estou em Lagoa que tem que andar diferente, mas às vezes, essa dificuldade. A pessoa vai ali, faz a aula, faz tudo como tem que fazer, depois que pega a carteira, ela quer dirigir diferente. Então, a pessoa tem que ter noção de que aquilo que está sendo ensinado não é para ela passar na prova, é para levar para a vida dela, para a vida dela no trânsito, não é simplesmente para passar na prova. E muitas pessoas têm, o foco é passar na prova. Eu passei na prova, bom, agora eu vou dirigir o que eu quero. Daniel, frente a toda a legislação de trânsito hoje, Hum. pela tua experiência e também por dados, Sim, obviamente, existem muitas suspensões de carteiras em Lagoa Vermelha? existe. Tem, tem bastante até. Já até, vamos dizer assim, até deu uma diminuída agora nos últimos, mas tem bastante processo de suspensão, bastante processo de cassação, tem bastante, antigamente quase não se via isso aí, depois vamos dizer assim, dos 10 anos para cá tem bastante, aumentou bastante o número de motoristas. Agora, é claro que agora com essa alteração que teve em 2021 dos 40 pontos, que antigamente era 20 pontos, 20 pontos, atingiu 20 pontos e já suspendia a carteira. Agora, para quem tem a observação do exército da remunerada, é 40 pontos direto. E para quem não tem, é a multa escalonada, dependendo das multas gravíssimas. Se eu não tenho nenhuma gravíssima, são 40 pontos. Se eu tenho, se eu tenho uma gravíssima, baixa para 30, e se eu tenho duas gravíssimas, daí é 20. Então deu uma diminuída por causa dessa questão. Mas ainda tem. E a questão do alcoolismo tem influenciado na suspensão dessas carteiras? Sim, tem também. As principais aquela principal que tem aquela quando você passa a mais de 50% nas lombadas. Por exemplo, se o lugar marca 50, você passar a mais de 75, que vamos dizer assim, uma tolerância de 7 quilômetros, mas se você passar, vamos por 80, suspende a carteira automaticamente. Essa é a principal. E a segunda principal é por artigo 65, que é por uso de álcool. As duas maiores incidências. Aqui em Lagoa Vermelha, isso. O que eu acho que no estado. E aqui segue a regra Sim, sim, também. acredito que no estado. Daniel, a questão dos idosos, estão dirigindo mais? Sim, sim, sim. Lagoa Vermelha segue também a tendência? Sim, sim, cada vez a população vai envelhecendo e vão dirigindo mais. Tem pessoas, agora, pessoas com mais de 90 anos renovando carteira. Sim, tem, sim. Teve pessoas com 94, 95, 93 renovando carteira, continuam dirigindo. Até as pessoas estão tendo mais, vamos dizer assim, estão envelhecendo mais com uma qualidade um pouco melhor então, além da população envelhecer mais, a pessoa está envelhecendo com uma qualidade de vida melhor, logicamente essa pessoa vai continuar dirigindo por mais tempo, né? Sim, sim. Tem bastante.
Conselho que se daria para quem está iniciando o processo de habilitação? Primeiramente é prestar atenção o primeiro conselho é não levar, é ter as aulas como aprendizado, não como somente uma etapa obrigatória para passar na prova, tanto na teórica como na prática. Tanto a teórica como estudar com vontade, prestar atenção no que o instrutor teórico está falando, no que o instrutor prático está falando, é, passar o quê? Pegar esse conteúdo, essa informação que está recebendo e tentar aplicar na prática. Se você fizer isso com outra coisa, você não. Quando o instrutor às vezes o instrutor vai te falar que você está com dificuldade em alguma coisa, que você precisa, ele não está te falando pelo teu mal, ele não está te agredindo, ele está falando o que você precisa, porque ele sabe que depois você vai chegar numa prova que você não vai passar, que isso é muito cômodo ele ficar quieto e só simplesmente falar para você o que você quer ouvir, isso é muito legal, a aula seria uma maravilha, a aula, mas daí vai chegar numa prova você não vai passar. Na verdade, a pessoa que está fazendo isso tá gastando dinheiro à toa, tá lá passeando de carro com alguém do lado, entendeu? Então, ter essa consciência de que do que o que é falado na aula é falado para ela melhorar pelo bem dela. Não é aquilo que tá falando vamos dizer assim, para brigar com essa pessoa, para xingar alguma coisa do tipo assim. Não, o instrutor tá falando aquilo porque você precisa daquilo ali. Então você tem que ter calma. E na hora de fazer a prova, chegar na hora, você vai fazer na prova a mesma coisa que você fez na aula, só com um tempo bem mais reduzido. Então não tem nada que é feito que é aplicado na prova é diferente do que é feito na aula. Nada, é a mesma coisa. É a mesma, não existe nada de diferente. Só muda a pessoa que está do lado, que não é aquele instrutor que te deu 20 aulas, 25 aulas, vai ser um examinador que é um funcionário do Estado, né? Que ele vem só para isso. Mas de resto é igual. Então o conselho é a pessoa ter bastante atenção, a pessoa pegar aquele ensinamento para o dia a dia dela, para a vida dela, para interiorizar aquilo ali, e não pensar simplesmente no documento Carteira Nacional de Habilitação. Que essa aí a carteira é simplesmente uma concessão para você dirigir mediante a tua capacidade. É a mesma coisa você fazer uma prova da OAB, você fazer um prova do Conselho de Medicina, você vai ter que ter você tem que ter esse documento para dizer que você tem capacidade de dirigir num trânsito, e cada vez tem mais carros, cada vez tem mais gente. Pode ver, olha a quantidade de carros que tinha na Água Vermelha há 20, 30 anos atrás, para a quantidade que tem hoje, né? Então, aumentou muito o número de veículos. Então, o nosso trânsito. Bom, uma vez você dizia que demora uma hora para ir para Assunto. Hoje pode. Uma Hoje hora e pode meia. uma hora e meia, só de trajeto. Agora o movimento que depois que teve 470 aumento de movimento. E a carteira motorista não te dá direito de dirigir só na cidade, né? Dá direito de dirigir em qualquer lugar do país ou até fora dele, Mercosul. né? Então você tem que ter até o mês de maio agora, é o maio amarelo, é o maio da conscientização dos acidentes sobre a parte de trânsito, é nacional isso aí. Até o CFC está fazendo agora Eu ia te perguntar se tem alguma campanha. isso, está fazendo nós agora fizemos um Instagram, estamos botando bastante material ali. Também até estamos fizemos uma promoção agora aqui no mês de maio, quem vai fazer a primeira habilitação em 10 vezes no cartão, aumentamos no mês de maio, até uma campanha meio institucional o CFC está fazendo essa campanha aqui, são ideias que o DT dá para a gente, então nós resolvemos esse ano fazer essa promoção, vamos dizer assim. Há uma outra coisa só ainda não posso dizer 100% que eu não sei como é que vai ser as regras, mas o Estado agora, o dia 8, vai lançar o programa da CNH social. Teve a última que teve foi 10 anos atrás. Vai ser lançado agora, só não consigo dizer exatamente como é que vai ser Mas vai ser um período, de certa forma, longo para a pessoa procurar isso. Acredito que sim, acredito que seja. A partir o dia 8 vai ser o lançamento, a partir vamos supor assim, na semana que vem, no dia 10 por aí, que nós vamos, do dia 10 em diante, nós vamos saber o dia 8 quando é que é dia 8 é quinta? Não, quinta-feira. Mas certo, semana que vem a gente vai ter exatamente como é que vai ser feito. Provavelmente a pessoa vai ter que estar inscrita no cadastro, esse cadastro do NIS, o cadastro E existe um número X, determinado. sorteado. Então, quer dizer, até então é sorteado. Dentro dessas pessoas se inscreviam, o Estado sorteava tantas pessoas para. É em nível do estado o sorteio. Estadual, esse é estadual. Lagoa Vermelha não dá para dizer tem 10, Não, 10 vagas. vagas. Então, claro, pode ser que nesse novo seja alguma coisa diferente, assim, mas é quem faz
É todo o governo do estado que faz. A pessoa, vamos supor assim, a pessoa se inscreve e o estado que faz que vai fazer sorteio. Pelo menos era assim. Acredito que siga assim. Mas ainda essa semana não adianta o pessoal estar em contato que não, nós ainda não sabemos. A partir da semana que vem vamos ter mais ou menos como é que vai funcionar isso aí. Também já fizeram em maio agora, por causa do Maio Amarelo, né? Então vai ter também vai existir essa modalidade. Claro que não é muitas vagas. Às vezes é feita, às vezes é muito mais propaganda do Estado do que propriamente dita, porque foi feito. As outras vezes foi, vamos dizer assim, não. Lagoa Vermelha não. Se for, nas duas campanhas que teve de CNH social, não. O Não que que eu foi vou dizer? contemplado. Não, até foi contemplada, mas a quantidade de pessoas vamos dizer assim, não deu. Insignificante o número. Isso, bem, não vamos dizer assim, não deu, acho que não deu 30 pessoas no total em duas campanhas, então não adianta também o pessoal ficar muito, muito feliz até porque as condições do estado também não são muitas, a não ser que seja uma coisa muito diferente, mas enfim, então tem essa, nós estamos no mês de maio agora fazendo essa campanha agora, primeira habilitação com 10 vezes no cartão. Muito bem. Numa linguagem bem simples, cresceu o número de pessoas procurando habilitação para caminhão, ônibus, cargas pesadas, cargas perigosas, ou segue a média? Vamos dizer assim, você vamos dizer assim, de uns 10, mais de 10 anos, 15 anos para trás, aumentou. Mas agora ultimamente, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, se mantém estável, daí, nos últimos 5, 6 anos. Aumentou bastante em relação lá no começo. Então, teve um aumento, mas depois estabilizou e segue mais ou menos a mesma média. E a questão das motos? Hum. Segue também a mesma A tendência? moto mesmo mete, essa não, essa sempre foi mais ou menos a mesma coisa. O que aumentou um pouco mais é que antigamente a habilitação essas categorias C, D, e era exclusivamente quase com homens. Hoje já tem bastante mulheres fazendo também. Isso mudou. Mudou bastante. Mudou. Essa parte também tem bastantes mulheres fazendo também. Bem mais do que no começo. No começo praticamente não se existia mulher fazendo. Hoje quase sempre tem uma. Toda semana, geralmente, ca- sempre tem toda semana, sempre tem alguma mulher fazendo a categoria C ou categoria D. Isso mudou. Moto também mudou. Principalmente moto. Moto antigamente também poucas mulheres faziam. Hoje dá para se dizer que quase a metade quem faz também são mulheres. Muito bem. Frente à legislação, Daniel, existe algum projeto de expansão do CFC aqui em Lagoa Vermelha? Ou seja, na estrutura, enfim? Não, porque nós dependemos muito tudo depende do. Nós não, como nós somos embora seja uma empresa privada que tenha todos os encargos social de empresa privada, não tem nada. O pessoal às vezes acha que nossos carros não pagam imposto, não pagam IPVA, que a gente ganha desconto, não tem nada. A nossa empresa é uma empresa privada que sujeita à legislação de qualquer empresa normal. Com uma com um agravante ainda que, além de tudo, nós pagamos, além de todos os impostos normais, a gente ainda paga mais 5% para o governo do Estado, mas enfim, o resto é tudo normal. Mas nós não podemos fazer nada que o Estado não determine antes. Então, nós não podemos ter uma. A gente não pode, claro, se aumentar o movimento, a gente vai poder comprar um carro a mais. Se diminuir, vai vender um carro. Mas a gente não pode fazer nada a mais do que seja. O CFC vai oferecer tal serviço. Não, não pode oferecer. São os serviços apenas determinados pelo Estado. O CFC agora vai englobar tal coisa. Não. Vai englobar se o Estado mandar fazer. Por exemplo, que nem a foto. A foto, antigamente, a pessoa levava a foto. Agora a foto é tirada lá. Mas por quê? Porque o Estado não tira foto, não é o CFC, não, vem cá que nós vamos fazer. Não, não podemos fazer. Então tudo é determinado pelo Estado. Até a própria propaganda, até a própria propaganda, se você quiser fazer propaganda, é toda ela regulamentada pelo Segue Estado. normas, né? Segue norma pelo Estado, não pode ser, tem que ser só aquilo ali. Então é tudo, então é bem, porque o nosso serviço é um serviço público. Então o Seria serviço. uma concessão, de certa forma? Exatamente, é feito nós prestamos um serviço público delegado. Foi feito lá em 97 na época a licitação, que daí foi mais ou menos definido conforme o número, 30 anos? vai fazer 30 anos, 97. Começou em julho de 97. Tudo bem. E foi mais ou menos determinado
Porque o CFC é pelo número de população, da população abrangida. Então, a cada tantos habitantes pode ter um CFC. Então, esse é o critério para existir para existir o Por CFC no exemplo, estado. Caseiros não teria Não, condições. não teria, Biraias não teria. Então, eles dividem por regiões daí. Então, você tem um número mínimo de habitantes, até porque se tiver, não tem como ser. Não tem como Se manter. se manter. Eu faço uma analogia, quer ver como o pessoal, como às vezes o número absoluto engana a pessoa. Quando eu fiz minha carteira de motorista, eu fiz em 97, quando eu voltei do quartel. Comecei em 97, final de 96. Eu fiz na delegacia ainda. Eu peguei as últimas turmas que fazia na delegacia, com sei lá, como você fez, com sei lá, com o teu próprio carro e coisa. Na época, eu paguei, acho que dava uns 100 reais, 100 e pouquinhos reais eu paguei, mais um valor que a gente pagava para o médico, mais valor que a gente pagava para psicólogo para fazer. E daí você chegava lá na hora, lá você fazia com o teu. Respondia uma prova com 10 questões na delegacia, depois fazia a prova para o teu próprio carro, né? Você levava lá teu próprio carro, fazia a tua prova ali. E custava em torno de 100 reais. Mas. Mas custava só 100 reais na época, 97, custava. Mas o salário mínimo em 97 devia ser 116, não é 120. Ou seja, porque eu sei por quê, porque em 96, quando eu estava no quartel, eu recebi um salário mínimo de soldo, era 112. Então, na verdade, uma carteira de motorista em 90 e 97, na delegacia, sem você ter que fazer nada obrigatório, custava, bem dizer, um salário mínimo. Hoje, a carteira de motorista não custa 2 salários mínimos, mas você tem que fazer 45 aulas teóricas, o exame médico, o exame psicológico, 20 aula prática, tem toda a estrutura do CFC, e hoje, Veículos. veículos, é tudo feito o veículo não é, essas aulas são todas feitas não é no teu veículo, tem toda olha o tamanho do processo que é hoje pro tamanho do processo que era antigamente, e hoje, lá na época custava um salário mínimo, hoje não custa 2. Então, se vocês for ver bem a proporção, não é muito difícil. Então, hoje custa 2.700, lá que atrás custava 100 reais. Nossa, hoje é um absurdo. Só que lá atrás um salário era, era 120 reais. Sim. Então, na verdade, se for ver bem pelo poder aquisitivo, não tem, pela quantidade de serviço que existe no CFC hoje, que demanda, e comparar com o valor que era lá no tempo que não demandava, bem dizer, serviço nenhum, e até os próprios funcionários na época eram todos da delegacia, então não tinha custo nenhum. Então, na verdade, se for pegar uma proporção, era quase mais caro na época do que hoje. A carteira de motorista, claro que não tinha toda essa obrigatoriedade de aulas, tudo, mas também daí se a pessoa não. Imagine se hoje as pessoas fazendo essas aulas, fazendo bastante aulas, as pessoas têm dificuldade de passar, imagine se fazendo sem aula nenhuma, né? Como é que ia estar hoje, com essa mudança do perfil das pessoas, né? Antigamente todo mundo dirigia, hoje poucas pessoas dirigem, porque não tem, poucos jovens assim, vamos dizer assim, então dirigem, já chegam lá dirigindo, então tem toda essa diferença. Muito bem. Daniel, te agradeço muito pela tua presença aqui no Folha News, no jornal Folha do Nordeste. O assunto é empolgante, porque, queira ou não, atinge o dia a dia o cotidiano nosso. Sim. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem final para os condutores de Lagoa Vermelha. Olha, a mensagem é de sempre, que o pessoal respeite a legislação de trânsito. Que o pessoal, agora, como você diz, já tem quase 30 anos o CFC, então tem um bom número de condutores hoje que fizeram já a carteira motorista no CFC. Que a pessoa lembre do que ela fez, lá atrás, como é que ela foi, como é que foi a aula dela, o que foi ensinado para ela na aula, que ela faça faça essa lembrança e tente aplicar no dia a dia. Aplique no dia a dia, faça. Como eu digo, dirige em lagoa que nem dirige em Gramado, que nem eu brinquei agora há pouco. Faço isso que com certeza o trânsito vai melhorar muito. Vai existir muito menos incorrência de acidentes. Até a questão de empatia, de respeito. Às vezes segura um pouquinho mais, não tem problema de você. Até para não. A questão de discussão no trânsito, às vezes você segura um pouquinho mais, deixa que outra pessoa vá, não tem por que você ter essa ansiedade. Isso aí, às vezes, por causa de. O tempo que você vai ganhar vai ser 2 minutos, 2, 3 minutos, não, que não te resolve nada. E aplicar o quê? O conhecimento que teve na aula, aplicar no dia a dia. Se manter informado com a legislação, qualquer dúvida que tiver, é só nos procurar, que a gente não tem problema nenhum de informar, que o trânsito vai ser vai fluir muito melhor, vai ser muito mais tranquilo. Não ter
Ansiedade, as pessoas estão hoje em dia estão cada vez mais ansiosas. Tentar não levar essa ansiedade para dentro do veículo. Muito bem. Este foi Daniel Polo, do CFC de Lagoa Vermelha. Lembrando que também a entrevista resumida estará sendo publicada na versão impressa do jornal Folha do Nordeste.